Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço muito a Deus e a todas as pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos estar reunidos mais uma vez para estudarmos um pouco mais a filosofia da Seichonoe. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 104, Mentalização para apreender realmente a essência da oração. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar, aos que estão aqui também presentes, quiserem acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso queira também, você pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos, elevar o seu pensamento para que possamos compreender realmente a essência da oração. Vamos lá então, página 104, lembrando que o meu livro é a terceira edição. Mentalização para apreender realmente a essência da oração. Se forem sinceros todos os pensamentos e sentimentos que dirijo a Deus, sejam a meditação Shinsokan, a oração ou a recitação de palavras da verdade, infalivelmente me proporcionarão uma sagrada paz e tranquilidade interior. Esse silencioso fluxo sagrado de ideias e pensamentos desperta a força misteriosa, inerente à imagem verdadeira que estava adormecida dentro de mim. À medida que se aprofunda o grau de conscientização de ser um com Deus, ou seja, a compreensão de que a vida da minha imagem verdadeira está ligada a Deus, aumenta a sintonia entre Deus e minha alma. E através dessa sintonia, minha vida é suprida de infinita sabedoria, amor e vida do universo, da mesma forma que a bateria é suprida de eletricidade. Existem vários tipos de orações, e a menos eficaz é aquela que visa a obtenção de vantagens materiais. Deus não é matéria. Portanto, uma oração feita com a mente presa a questões materiais não sintoniza com Deus. Tal tipo de oração pode, eventualmente, ser captada por um espírito inferior, que apesar de viver no mundo espiritual, ainda retém em seu corpo astral requisitos de vibrações peculiares à matéria. Nesse caso, é possível que esse espírito inferior atue de modo a propiciar à pessoa aquilo que ela pediu em oração. Nesse sentido, não podemos dizer que esse tipo de oração seja totalmente inútil. Entretanto, está longe de ser uma comunicação com Deus. A mais elevada e genuína oração é aquela em que o desejo sincero e sublime de ser um com Deus, expressa por meio da entoação de determinadas palavras, torne-se uma vibração de pensamentos e emoções de todo o nosso ser e se concentre inteiramente em Deus. Muitas pessoas não conseguem captar claramente as orientações de Deus porque, quando oram, a sua mente não está concentrada em Deus, mas em desejos materiais ou carnais, como um rádio que não está sintonizado corretamente. Se alguém pensa que não conseguirá obter graças materiais se não orar mencionando os bens materiais que deseja, é porque está com a mente tomada por uma insegurança sem fundamento, causada pela ideia tola de que Deus não poderá conhecer os desejos das pessoas se não forem mencionados. Devemos concentrar nossa mente em Deus e unirmos a Ele. Tudo o que é necessário já existe em Deus e Ele sabe do que necessitamos. Portanto, tornando-nos um com Deus, conseguimos a realização de tudo o que desejamos e que nos é necessário. Agradeça a Deus por eu ter conseguido renovar a minha mente e intensificar a conscientização de sua onissapiência e onipotência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Maravilhosa oração, que inclusive vai ser trabalhada um pouco na nossa palestra de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer intensamente, com muita alegria, com muita gratidão mesmo, a presença de todas as pessoas, seja aqui no Templo da Seichonoe de Brasília, seja em casa, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoe. Quero agradecer também a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube da Seichonoe do Brasil e da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, eu leio com muita gratidão, com muita felicidade. Sei também que tem algumas pessoas que mandam dúvidas, não consigo responder a todas,
mas saibam que eu estou sempre lendo e enviando vibrações abençoando a cada um de vocês. Meu muito, muito, muito obrigado. Um abraço especial a todos os preletores da Seitonê do Brasil, preletores e divulgadores que estão incansavelmente trabalhando a fim de que nós possamos levar esse ensinamento ao maior número de pessoas e que muitos consigam fazer a diferença na sua vida e sair desse momento tão sombrio que nós temos vivido nos últimos tempos. Então, meu muito obrigado, abençoa a vida de todos. Vamos juntos, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua missão, cada um com a sua função, exercer o melhor a fim de que o movimento cresça e possamos auxiliar a humanidade da melhor maneira possível. Meu muito obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Hoje vamos trabalhar um tema que é importantíssimo, como todos o são, mas um tema muito especial, que, lembrando, eu tenho falado muito isso ultimamente, porque algumas pessoas até me indagam, preletor, mas você poderia ter abordado assim, você poderia ter falado assado, você poderia ter dito sobre isso. Então nós vamos abordar o tema dentro de uma construção, né, racional, dentro de uma construção inicial com desenvolvimento e possivelmente a nossa conclusão, não esgotando todo o assunto. Então o assunto pode ser abordado por várias vias, ainda mais esse que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E o livro que eu vou utilizar, os dois livros, né, vai ser o Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1. Eu tenho usado os dois livros, tanto o volume 1 e o volume 2, em sequência nas palestras nas últimas segundas, exatamente que eu estou tentando retirar muito desses livros, que eles são fantásticos porque ele tem ensinamentos curtos de leitura diária. Então eles têm trechos escritos para você ler um só por dia durante o ano todo. Então o volume 1 vai até metade do ano, o volume 2 até o final do ano. Então você abrindo o livro, lendo um trechinho todos os dias, você ilumina a sua mente, aprofunda ainda mais a sua fé e desperta para a sua essência maravilhosa. E eu vou usar o que está escrito na página 90, o capítulo na página 90, lembrando que meu livro é Quinta Impressão. Deixe de se preocupar. E esse é o nosso tema de hoje. E o que é que nós mais observamos hoje em dia? Preocupação. Preocupação é algo que está se tornando muito frequente. E as preocupações estão cada vez mais cedo. Eu lembro que quando eu era criança, eu não me preocupava com muitas coisas não. E eu acho que a minha falta de preocupação foi até a vida adulta. Eu não me esquentava com muita coisa não. Hoje em dia, eu já vejo crianças de 8, 9 anos preocupadas com o que vai ser. Que profissão que eu vou ter? Eu lembro que eu estava terminando o 2º grau e as pessoas perguntavam, o que você vai ser? Eu falava, cara, não tenho a menor ideia. Estou nem preocupado em pensar. Mas hoje em dia as pessoas já se preocupam, porque a ideia comum é que hoje em dia a vida está mais difícil, que a vida está mais complicada, e há uma cobrança muito grande também. Então, nós precisamos entender sobre a não preocupação e nós vamos abordar esse tema. E também vou utilizar o livro Sutra Sagrado, a Verdade e Orações, volume 2, exatamente a oração que nós fizemos hoje. Porque entender a essência da oração é fundamental para que nós possamos compreender como não se preocupar. Porque é muito fácil falar assim, não se preocupe. Aí a pessoa fala, tá bom, eu não vou me preocupar. Mas se ela se preocupa, ela já começa a ficar preocupada porque ela está ficando preocupada. E ela fala, meu Deus, eu estou preocupada porque eu estou ficando preocupada, mas eu não posso me preocupar. Que preocupação? Então começa, se torna um ciclo, e quando a pessoa vê, ela já está desesperada porque ela está preocupada, porque ela não podia se preocupar. Quando na verdade é um processo diferente, é diferente. Algumas pessoas têm vícios, têm determinados vícios, e a grande maioria das pessoas às vezes não sabe como lidar com os vícios, porque vamos supor, a pessoa é viciada em comer doce. Ela adora comer doce. Chega no final de semana ou durante a semana ela fala, não posso comer doce. Mas ela olha para o doce e ela fala, como? E fica naquela briga e tudo mais e acaba cedendo e comendo doce e depois se arrepende. Então, o que acontece nesse processo? A pessoa, ela não consegue muitas vezes vencer o vício porque ela acredita que ela é viciada. Eu dependo, eu sou viciado, eu gosto disso, eu não consigo abandonar isso. Como ela acredita que é assim, fica muito difícil, muito difícil. Agora,
Se ela consegue ter uma outra visão da essência dela, ela consegue olhar para aquela situação e ter mais força de vontade para superá-la. Eliminar vício é fácil? Não é. Mas é possível? É. Depende da forma como você aborda. Tem pessoas, por exemplo, que se receber uma sentença de morte falando assim, ó, se você comer isso, você vai morrer, ela consegue parar de comer. Mas isso não quer dizer que ela eliminou o vício. O que ela está tendo é um medo em relação a determinado ponto. Ela acaba descontando o vício em outras coisas. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que fumavam e o médico falou assim, ó, não pode fumar, porque se fumar você vai morrer. Aí ele ficou com medo, parou de fumar e descontou o vício aonde? No doce. Aí começou a comer doce assim como se nunca tivesse visto doce na vida. Então comer um bolo por dia, então coisa assim. Aí a pessoa parou de fumar, mas agora ela está sofrendo de outro problema, que ela está viciada em açúcar. Então, o ponto é que a raiz do vício vem da ideia equivocada da nossa essência. E é exatamente a raiz de todos os males vem dessa visão equivocada do nosso ser. E um desses males é o hábito de se preocupar. Preocupar é um mau hábito. É um mau hábito que nós criamos. Por quê? Se nós formos analisar, a palavra preocupação a gente poderia separar em pré e ocupação. A gente se ocupa antes de algum acontecimento. Lembrando que preocupação é diferente de preparação. Preparação é um andar religioso sábio, que é diferente de preocupação. Por exemplo, preparação, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a época que chove, correto? Normalmente a gente sabe qual é a época que chove. Então o que a gente faz? A pessoa preparada, o que ela faz? Ela compra o guarda-chuva antes da chuva. Se ela compra o guarda-chuva, ela não se preocupa. Ela simplesmente tomou a medida adequada. Agora, o que é preocupação? A pessoa não se prepara e quando vai chegando a época ela começa. Vai chover, eu vou molhar. Vai chover, eu vou molhar. Vai chover, eu vou molhar. Vai chover, vai molhar. Chove, molha. Não falei que ia chover e ia molhar. Ela não se prepara. Ela simplesmente se ocupa sem se preparar. A pessoa que se prepara, ela tem menos preocupação. A pessoa despreparada, ela se enche de preocupações. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos abordar dentro de um viés, de uma análise da espiritualidade prática. Não basta eu simplesmente falar assim, gente, não se preocupem, isso não resolve. Por quê? Falar que não se preocupem, todo mundo fala. A coisa que a gente mais fala para as pessoas é assim, não se preocupe. A pessoa vai contar um problema para a gente, está acontecendo, esquenta a cabeça não. Mas a gente quando está com a gente, meu Deus do céu, você esquenta a cabeça. Por que isso acontece? Qual é a razão de vir isso? Isso é um ponto que nós vamos abordar um pouquinho. É que nem mais ou menos quando você está, deixa eu já dar um conselho, não tem nada a ver com o assunto, deixa eu só abrir um parênteses, deixa eu dar um conselho para você. No momento em que você estiver numa discussão com alguém, não fale, fica calmo. Porque a pessoa não vai ficar calma, ela vai ficar nervosa, porque ela sabe que está precisando se acalmar. Você tem uma maneira correta de falar para a pessoa quando ela está nervosa. E se acalme não é o caminho mais correto. Então é a mesma coisa. Se a pessoa está preocupada, não fala para a pessoa não se preocupe. Ela sabe que não tem que se preocupar, mas na hora não está dando. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma nova abordagem para auxiliá-la. Quer ver um exemplo que é muito eficaz? A pessoa chega com uma preocupação muito grande, você para e fala assim, nossa, que situação, eu vou estar orando por você. Isso dá um alívio à pessoa. Poxa, que legal, eu tenho mais um para me ajudar. Agora quando você fala, se preocupa não, qual é a ideia que passa? De desprezo. O que você está sentindo é pouco, é bobo. De repente para você pode até ser, mas para a pessoa não é. Não é. Então às vezes a pessoa chega com você, quer compartilhar, principalmente um familiar, quer compartilhar uma situação que está preocupada, você escuta e fala, puxa, olha, vamos orar junto, para que você consiga resolver essa situação. Ou vou estar orando para que venha a solução, para que Deus te oriente, para que tudo dê certo. E isso é muito mais eficaz do que você falar, não se preocupe. Porque não se preocupar não resolve. Simplesmente a fala, gente. O ato de não se preocupar é algo mais profundo.
bem mais profundo. Sabedoria da vida cotidiana em 365 preceitos. Página 90. Professor Masaharu Taniguchi começa. Todos desejam viver contentes e alegres. Esse é o primeiro ponto. Olha que interessante. Todos desejam viver contentes e alegres. É um fato, não é, gente? É difícil a gente encontrar alguém que não consiga viver. Ah, preletor, eu conheço uma pessoa que ela é triste pra caramba. Por que ela é triste? Porque ela tentou ser feliz, contente, alegre e não conseguiu. E ela não consegue ver mais esperança de que ela vá conseguir. Tanto que, normalmente, gente, criança é sempre alegre. É difícil a gente ver uma criança triste. Existe? Claro. Principalmente dependendo do lar que ela cresce. A vibração dentro do lar influencia muito a mente da criança. Se a criança vive num lar saudável, se ela vive num lar assim, que possibilita para ela o mínimo necessário, ela cresce feliz. O que acontece que no meio do caminho a felicidade começa a se desfazer? O que acontece no meio do caminho que tudo começa a ficar mais complicado? Todos desejam viver contentes e alegres. Isso é uma verdade. As pessoas querem mudar a vida porque elas querem ser contentes e alegres. E por que são poucas as que vivem contentes e alegres? É esse que é o ponto. Seria basicamente o seguinte, vamos imaginar que a humanidade está representada nesse desenho fantástico de um boneco. Esse desenho assim fantástico. E há o caminho para a gente chegar à felicidade. Isso aqui é uma alegoria. Ok? Há o caminho para chegar à felicidade. O que acontece? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. Ah, eu conheço uma pessoa que não quer. Tem os motivos que levam a pessoa a rejeitar a felicidade. Pode ser um sentimento de autopunição muito grande, pode ser o sentimento de pecado, pode ser a ideia equivocada que Deus se alegra quando você sofre. Várias ideias guardadas no interior da pessoa possibilitam ou levam a ela a afastar a felicidade. Mas, se você retirar essas ideias, ela volta à naturalidade. Qual é a naturalidade? Buscar a felicidade. Então, o natural de todo mundo é buscar a felicidade. Qual é o ponto? Os caminhos são infinitos, mas nem todos levam à felicidade. Por quê? Porque nós estamos sobre a égide de uma lei de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então é comum nós observarmos pessoas que são agressivas e querem ser felizes. Como é que uma pessoa agressiva ela consegue colher a felicidade se o que ela está plantando é exatamente contrário à felicidade? Nós temos pessoas que são extremamente pessimistas. E como é que uma pessoa pessimista ela pode colher felicidade se o que ela planta não traz isso? Então a gente começa a observar que os caminhos são muitos, mas eles vão trazer, respectivamente, aquilo que as pessoas plantam. Então, qual é o caminho? Qual é o segredo? É você fazer com que a sua vida seja um caminhar que você plante a felicidade para que no futuro você possa a colher. Então, esse é o caminho. Então, qual é a função dos ensinamentos religiosos verdadeiros ou que pregam a luz? É exatamente ajudar o ser humano a trilhar esse caminho. Só que, algumas vezes, por más interpretações, visões equivocadas ou pensamentos de baixo nível de interpretação religiosa, acaba que muitas vezes os ensinamentos religiosos é que te colocam nesses caminhos equivocados. Então vai plantando na gente ideias errôneas que nos afastam da felicidade porque nós começamos a acreditar que nós não somos merecedores. Então, colocar o nosso pensamento no caminho correto é o primeiro passo. E o segundo é trilhar. De nada adianta você parar na porta do caminho da felicidade e falar, encontrei o caminho. E agora? Agora nada. Vou ficar aqui parado. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Imagina a cena, você pede uma pizza, você está morrendo de fome e falar isso nessa hora é maldade, né, gente? Não é um exemplo muito legal pra gente que está com fome. Então a gente vai, pede uma pizza, a pizza chega, você recebe ela em casa e o pessoal, e aí, vai comer? Não, porque eu não vou abrir a caixa. Adiantou pedir a pizza? Não. Adiantou pagar a pizza?
Não, ela vai ficar lá cheirando e você com a caixa fechadinha. O que você precisa fazer? Abrir e comê-la. E esse processo de abrir e comer a pizza é exatamente o processo de você caminhar rumo à felicidade. E caminhar rumo à felicidade exige mudanças de postura, de conscientização, de entendimento e principalmente de hábitos que você alimenta dentro da sua alma. Então é algo que dá trabalho. Por isso que religião não salva na formalidade. Faço parte de determinado movimento. Por si só estou salvo. Não está, meu querido. Não é assim que a vida funciona. Porque se fosse assim, gente, estava muito fácil. Estava muito fácil. Era só todo mundo aceitar uma determinada linha e aguardar pacientemente a morte, que todos nós iríamos ao paraíso. Mas eu bato muito nessa tecla. Imagina o paraíso chegando com um monte de gente que não mudou nada. Paraíso vai ser paraíso? Não. Você imagina. Uma rua inteira morre de uma só vez. Cai um asteroide, destruiu uma rua inteira. Aí vão as fofoqueiras, vão os intrigueiros, vão os que traem, vão os que dão calote, sobe a galera que fala mal, sobe a galera doente, tudo chega no céu, não muda nada. Adivinha o que o céu vai virar? Aquela rua. Você imagina, o São Pedro chegando e falando, Deus, pelo amor de Deus, o negócio aqui tá ruim demais. A galera aqui só fala mal. Então assim, paraíso não é um local para onde você vai. Paraíso é o estado mental e espiritual. A pessoa que atinge um nível de paz e percepção da essência, ela vive o paraíso, mesmo estando no mundo onde tudo ao seu redor parece ser consumido pelo fogo. Então, paraíso é um estado de espírito e buscamos o estado de espírito por meio das práticas religiosas. Então, o que a prática religiosa nos proporciona é o caminhar rumo à felicidade. Então, quando a gente afirma que todo mundo quer ser feliz, é dentro desse conceito. Todo mundo quer ser feliz, só que nem todo mundo planta a felicidade. Por isso que as pessoas não manifestam. Todo mundo quer ser feliz, mas consegue ser feliz? Não. Na essência, todo mundo tem a felicidade dentro de si, mas na aparência não consegue. Por quê? Depende do caminho que escolhe. Depende do caminho que escolhe. É interessante, a gente observa isso, por exemplo, no trabalho. As pessoas querem trabalhar porque elas querem desempenhar o seu talento. Elas querem mostrar que elas são úteis. E no caminhar vai se perdendo isso daí, e no final a pessoa está trabalhando só porque ela precisa sobreviver. A mesma coisa, as pessoas se casam porque elas querem expressar o amor. Ninguém casa assim e fala, eu vou escolher a melhor pessoa para eu odiar. Eu quero escolher a pior pessoa da face da terra porque a minha missão de vida é ter ódio. Sabe, eu preciso brigar com alguém muito. Eu quero trazer essa pessoa do meu lado. Normalmente não se casa assim. Mas o que acontece? Pela falta de sabedoria e pela falta de entendimento do que é uma união a dois, as pessoas acabam escolhendo isso. Então tem pessoas que casam para ser felizes e acabam sendo muito infelizes. Por quê? Porque o caminho escolhido não é o caminho que leva à felicidade. Então esse entendimento ele já é o básico para que a gente possa compreender. Todo mundo quer ser feliz, mas nem todo mundo é. Por que que não é? Porque os caminhos escolhidos não são os adequados. Não são os caminhos que vão realmente construir na pessoa aquilo que a leva a um profundo despertar, a um profundo entendimento, a sua vivência real. Vamos lá. Todos desejam viver contentes e alegres. No entanto, muitos tornam a própria vida sombria e desagradável, apagando a alegria com as suas preocupações e aflições. Então, olha, seja, as pessoas têm a alegria, mas na hora de viver, elas vão se preocupando tanto, que acaba que apaga, esconde aquela alegria. E a gente tem que voltar a treinar para manifestar essa alegria. Uns se preocupam com a saúde, outros se afligem com problemas econômicos. Justamente por viverem com a mente atribulada, acabam atraindo a doença ou a pobreza. Preocupações e aflições não contribuem para melhorar a saúde ou a situação econômica. Gente, é a mais pura verdade. Olha só,
eu vou ficar preocupado com a Bolsa de Valores. Vai mudar a Bolsa? O pessoal lá de São Paulo vai olhar e falar assim, gente, o João se preocupou, vamos subir o índice. Vamos subir o índice, nós não vamos ter quebra ou nós não vamos ter esse movimento de oscilação do mercado porque o João ficou preocupado, gente. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar? Ah, gente, eu estou preocupado com tal doença. A doença vai falar assim, desculpa, eu não queria ter te causado preocupação. Vamos lá, galera, para de infectar, vamos todo mundo embora, você me peço desculpas a você pelo que aconteceu, esse imprevisto. Muda alguma coisa na face da Terra a sua preocupação? Não. A única coisa que você faz é estragar você próprio. É a única coisa que você faz. E detalhe, preocupação atrai atenção. Atrai atenção. Atrai. Alegria não atrai. Não atrai. Olha que interessante. Deixa eu só trazer um dado. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra. 80% das pessoas que acessam os nossos perfis nas redes sociais o fazem porque têm inveja. Olha que lindo. Nós postamos a nossa vida nas redes sociais com a esperança de falar, de alguém chegar e falar assim, cara, tua vida é massa. Porque você não acredita, porque se você acreditasse, você não postava. Quem sabe que é feliz, não precisa ficar mostrando para todo mundo que é feliz. Tem até sabedoria. Não deixe de mostrar, porque você pode até estar jogando alguém no buraco. A pessoa falando, caramba, eu não consigo, e só ele que consegue. Então o que acontece? Precisa mostrar? Não. Então a maioria das pessoas que mostram a vida nas redes é porque elas não sentem ou elas não percebem a vida delas como uma vida de conteúdo. Tem pessoas que dentro dessa pesquisa também, que em vez de curtir o momento, está curtindo a foto. Então, lhe servem um prato, ao invés de você se preparar para degustar o prato, você está preocupado se o prato está fotogênico para a foto. Então, você fica mais preocupado com a foto do prato do que o sabor do prato. Então, tem pessoas que tiram fotos até antes de momentos, tá lá com a namorada, com a esposa, com a companheira, com o companheiro lá, num determinado local maravilhoso, com a taça de vinhos e coloca assim na rede. Hoje promete. Cara, se prometesse, você não estava com o celular na mão, filho. Sua mão estaria preocupada com outras coisas que não o celular. Então o que acontece? As pessoas estão mais preocupadas com o registro do que com a vivência. Detalhe, se 80% das pessoas entram na sua rede para sentir inveja, bênção não é o que você está recebendo. Não é o que você está recebendo de bênção. Os outros 20% provavelmente é família. Aquele tio que falou, cara, eu sempre acreditei em você, apesar de você não ter feito nada na tua vida. Sempre acreditei. Então o que acontece? Isso já é algo muito, muito, muito ruim. Então, ou seja, as pessoas estão na rede acreditando que estão contribuindo ou criando alguma coisa, quando na verdade não estão fazendo. Não estão fazendo. Outro dado que saiu também agora muito interessante, saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo agora, tem um tempinho, assim, coisa de uma semana atrás, falando que a nova geração que está vindo não tem amigos reais. As pessoas estão sem amigos reais. Elas têm inúmeros seguidores, mas elas não têm carne e osso ao lado para viver, para aprender, para trabalhar. O que isso tem causado? Solidão. Nós estamos vindo para a geração da solidão, em que você está conectado ao mundo e desconectado do presente. Você não vive a realidade atual. Você não vive a realidade atual. E um outro dado para mostrar como é que a gente tem que compreender o caminhar, como é que a coisa ela é cheia de detalhes, a gente tem que estar muito atento a isso. A ansiedade hoje, ela está sendo manifestada de forma muito precoce nos adolescentes. Por quê? Na nossa época de adolescente, que não tem muito tempo, é coisa de pouquinho tempo atrás, na nossa época de adolescente, a gente tinha uma sala de 30, 40 pessoas para nos compararmos. Então sempre tinha aquele menino que era o mais bonito da turma, aquela menina que era mais bonita, aquele que era o mais nerd, aquele que era o mais descolado, aquele que era o mais engraçado, aquela que era mais legal, e normalmente estava você lá no meio tentando se achar.
Tava lá você, caramba, eu quero ser o mais engraçado, mas eu não consigo, minhas piadas são sem graça. Eu quero ser o mais bonito, mas não foi nessa encarnação. Eu quero ser o mais legal, mas eu sou tímido. E você ficava lá no meio. Hoje em dia, os jovens são comparados com a humanidade. Por quê? Porque tem a galera que está na rede, que está top, nos últimos, e você fala, caramba, se eu já não chegava na minha sala, com esse daí não tem nem condição. Então a ansiedade está rompendo, está destruindo a estrutura psicológica dos nossos jovens. Por quê? Muita exposição em rede, na tentativa de mostrar uma felicidade que não é sentida. Não é sentida. Então, a felicidade ela é uma construção de dentro para fora e não algo externado. Não algo externado. Vocês já repararam? Vocês abrem jornal, tá assim, é desmontada mais uma quadrilha que aplicava golpe. E eles ostentavam na rede. Já observou? Agora todo criminoso ostenta na rede. Por quê? Porque ele quer mostrar alguma coisa. Quer mostrar alguma coisa. O que ele quer mostrar? Que a vida dele é feliz. Mesmo ele fazendo coisa errada. Ele quer mostrar, porque ele quer que as pessoas sintam inveja. Porque há um sentimento de que se os outros me invejarem, quer dizer que minha vida é legal. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A gente aprende na Seitonê que a vida verdadeiramente feliz é aquela que é abençoada. Por que é aquela que é abençoada? Porque se você é abençoado é porque a sua felicidade, ela leva a felicidade aos outros. Olha a diferença. O professor Masaharu Taniguchi fala, uma verdadeira união de casal tem que ser aquela que o fato deles se unirem, o amor intenso deles, beneficia a todos ao redor. Olha que coisa linda. O amor do casal, porque o casal quando se ama, se torna dois ETs. São duas pessoas fora do mundo. Você está levando a sua vida normal, você encontra duas pessoas apaixonadas na rua, elas são outra coisa, elas falam diferente. Elas pensam diferente. O senso de ridículo delas acaba. Então a pessoa apaixonada, ela está vivendo o ápice daquele amor entrega. E o que acontece? O mestre fala, quando você pega esse sentimento e faz para o benefício das pessoas, todo mundo passa a abençoá-lo e isso se torna felicidade. Ou seja, a sua felicidade é fruto de plantar felicidade aos demais. O relacionamento cresce e cresce abençoado. E cresce abençoado. Agora, se você quer ter um relacionamento, porque eu quero ter o cara, eu quero ter a mulher, que é aquele top, que é aquele paniquete, é o panicato lá, e você quer só beleza, aí você quer gerar a inveja. Isso não traz felicidade. E nós temos aí um acervo de artistas para comprovarem isso pra gente. São pessoas lindas, ricas, que não têm problemas normais e mesmo assim vivem problemas até mais difíceis do que a gente. Por quê? Porque o caminho da felicidade não se encontra na seara do mostrar matéria. Então, olha só, professor Masaharu Taniguchi. Uns se preocupam com a saúde, outros se afligem com problemas econômicos. Vamos lá. Nós achamos que acompanhar o noticiário vai nos deixar ligados. Pergunta, ligado em quê? Em quê? Ontem eu fiz questão de abrir o noticiário e contar. Não é brincadeira. No respectivo periódico digital que eu abri, haviam 25 notícias. 25 notícias. Dessas 25 notícias, 17 eram trágicas. E o restante era inútil. Coisa assim que eu falei, tá. Não tinha nem poucas são interessantes. Eu sempre brinco, vai ter notícia astronômica, cara, tem tanta coisa massa acontecendo na astronomia, qual é a notícia que eles dão? Asteroide mata a cidade, vai passar perto da Terra. Quem não conhece, quem não sabe um pouco de astronomia, quando fala que um asteroide mata a cidade vai passar perto da Terra, o cara pensa que vai passar raspando, tipo 10 metros de distância. E no conceito astronômico, perto, gente, é na casa de 150 milhões de quilômetros, 250 milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros, gente, é mais longe do que Caldas Novas. Vocês não têm noção de como é que o negócio é longe. Então os caras vão e falam, por quê? Porque tem que ter uma tragédia. Porque a tragédia vende. 17 notícias trágicas que elas vão nos trazer
preocupações. Ou seja, nós consumimos a preocupação dioturnamente. Nós consumimos aquilo que nos causa ansiedade, preocupação e aflição. As pessoas nas redes, se eu tenho um dislike, a pessoa sofre e ela se preocupa. A pessoa, quantos youtubers aí sofrem de depressão, sofrem de processos psicológicos sérios por causa dessa questão da preocupação com a sua aceitação. A sua aceitação. E é interessante que isso é um processo de amadurecimento. Eu sempre tive muito trabalho e muita assim, dificuldade com a questão da aceitação. E dentro da aceitação eu fui aprendendo a lidar com isso. Acabou que eu escolhi uma profissão que ninguém me aceita. Ninguém fica feliz com o que eu faço. Todos os dias eu decido a vida das pessoas, ninguém sai satisfeito. Ninguém fala, pô, valeu. Normalmente é assim, antes era A brigando com B. Quando termina, é A e B brigando comigo. Então o que acontece? Isso é porque é um processo para a gente entender que a aceitação não é uma questão das pessoas estarem todo mundo afim de você. Não, a aceitação é uma questão muito mais de adaptação e adequação. Eu, por exemplo, me proponho a estar toda segunda-feira falando para as pessoas os ensinamentos da Seichonoye. Tem pessoas que vão assistir e não vão gostar. Tem pessoas que vão assistir e vão me criticar. Faz parte do processo de aprendizado de cada um. Se eu for sofrer pelo que as pessoas estão achando, eu deixo de cumprir a minha missão. E se eu deixar de cumprir a minha missão, eu deixo de caminhar rumo à felicidade. Porque eu solto a palavra. Aquele que pegar a palavra e aceitar, show, estamos juntos. Aquele que não aceitar, ele tem um caminho dele. E isso também não é motivo para eu o criticar. Faz parte do processo. Cada um tem os seus caminhos, cada um tem os seus aprendizados. E é importante nós entendermos isso também. Porque isso começa a deixar a gente mais leve, a gente começa a parar de se preocupar. A gente se preocupa demais com o que vai achar, do que vão pensar. E não é que nós vamos andar desprezando a opinião dos outros, mas é dar valor à opinião de quem realmente torce pela gente. Olha que interessante, a gente se preocupa mais com a opinião do amigo do que com a dos nossos pais. Já repararam? Mas quando o bicho pega, quem é que está com a gente? Em regra, os nossos pais. E a gente acaba deixando de ouvir. E eu reparei que eu fazia isso. A opinião de todo mundo era mais importante, menos a dos meus pais. O dia que eu parei para, pera lá, deixa eu ouvir os meus pais. Meus pais têm, muito mais do que eu de sabedoria, de conhecimento, de caminhada na vida. Quando eu comecei a escutar, eu comecei a errar menos. Eu comecei a errar menos. Então, é uma coisa, é impressionante. A gente tem um hábito de achar que a opinião divergente é uma opinião agressiva, é uma opinião contra você, quando às vezes não é. É simplesmente para você trazer elementos. Se você escuta todo mundo, você tem mais elementos para tomar decisão. Isso não quer dizer que sua decisão vai ser retirada. O fato de ouvir lhe dá a possibilidade de ter mais elementos para construir uma decisão mais sólida, muito mais inteligente, muito mais esperta. Por isso que nós temos 2 ouvidos, para a gente ouvir mais do que uma boca para falar. Mas a gente quer sempre falar, E quando a gente escuta, a gente abre o espaço para que palavras da sabedoria venham. Até porque, gente, normalmente os conselhos que nós recebemos de quem está dando e é próximo a nós, são experiências que eles passaram. Quebra a cara, aprende, aí vai ensinar. Aí quando vai ensinar, a pessoa não quer ouvir. O que acontece com quem nem escuta? Quebra a cara igual. E a gente vai perpetuando a quebração de cara na humanidade. Então eu comecei a economizar, quebrar a cara, na medida que eu comecei a escutar. Isso não quer dizer que você vai aceitar cegamente a opinião do outro. Não é isso. Mas você vai ter elemento. Além do que, é muito mais inteligente. A pessoa, posso te dar um conselho? Você pode. A coisa mais impressionante que eu escuto é a pessoa falando assim, vou te dar um conselho. Não faça isso. A pessoa responde, eu sei o que eu estou fazendo. Cara, essa é a frase. Eu não sei dizer, eu não sei nem classificar o que significa essa frase. Porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Ninguém, a fundo, tem ideia do que está fazendo. Só que a pessoa fala com uma certeza. Aí quando quebra a cara, aí depois ela não quer nem encontrar a outra, porque a outra vai falar, tá vendo, eu te avisei. Então a pessoa acaba ela perdendo a oportunidade. O que custa a pessoa? Pode te dar um conselho? Diga. Eu acho que você não devia fazer isso. Por quê? Por causa disso. Interessante, vou refletir. Você pode não seguir nada, mas você simplesmente recebeu a informação,
deixa eu anotar, deixa eu pensar sobre isso. E você matuta. Quando você vai observar no final, você está com a decisão mais madura. Até porque se der errado, que pode acontecer, se der errado, você vai falar, não, entendi, ó, deu errado por causa disso, mas eu pensei assim, assim, assado. Você ganha experiência. Experiência é a capacidade de aprender com os erros. Burrice é a capacidade de ficar no mesmo erro o resto da vida. Cabeça dura é assim. Por isso que a pessoa arrogante, ela quebra demais a cara. Porque ela mantém a posição e não amadurece. A pessoa esperta, ela quebra a cara. Todo mundo vai quebrar a cara, gente. Todo mundo erra, todo mundo falha. Todo mundo. A diferença é que a pessoa esperta, ela pega a informação e constrói ao seu favor. Opa, eu caí assim, não caio mais, não faço mais isso, não vou ir por esse caminho. E ela vai aprendendo. A pessoa, não, eu vou continuar. E detalhe, continuar no erro é diferente de desbravar novos horizontes. Mas isso é tema para uma outra palestra. Isso dá para a gente conversar horrores, porque as pessoas ficam, Pretor, quando é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é meu sonho ou se o que eu estou fazendo é errado? Isso vai depender muito daquilo que lhe move. Porque muitas vezes trocar o sonho é fugir do caminho mais difícil. E perseguir é vencer o caminho difícil. Então isso é uma outra história que a gente conversa numa outra palestra. O ponto é o seguinte, quando nós estamos inseridos em ambientes que nos causam preocupação, nós começamos a nos tornar pessimistas. Faça a experiência com você. Leia o jornal de manhã e me responda se você vai começar o dia bem ou ruim. Ruim. Por quê? É muito mais notícia trágica, gente. É impressionante. Você abre, gente, é só tragédia. A tragédia começa do individual e beira a guerra nuclear. É sempre assim. Toda vez. Aumenta as tensões entre duas potências, mísseis nucleares são colocados aqui e você já começa. Gente, eu vou construir um negócio. Aquele bunker nuclear lá em casa. Mas você mora num apartamento no segundo andar, problema do meu vizinho de baixo. Eu vou construir um bunker porque eu preciso me esconder, vai ter uma guerra nuclear. E você começa a se preocupar com coisas que não tem nada a ver. Uma vez eu estava conversando com um conhecido meu, e ele chegou para mim e falou assim, nossa, eu estou muito preocupado com as ações, elas estão caindo absurdo. E eu perguntei, se aplica? Ele, não sei nem como é que funciona. Você está preocupado por quê? Não, por quê? A televisão falou que eu tenho que me preocupar. Ele não tem a menor ideia do que são aqueles pontos, índice, Bovespa, não tem a menor ideia do que é aquilo. Ele só escuta falando, a bolsa caiu, ele fala, alguma coisa de ruim vai acontecer. E começa a ficar digerindo isso. Lembra dos caminhos? A preocupação é um dos caminhos que vai nos levando a uma vida sombria, porque você vai perdendo esperança, você vai perdendo a sensação de que a vida é bela, de que é possível. Você começa a perder os combustíveis necessários para você transformar a sua existência. E nós estamos todos neste mundo para crescer. Se você perde os combustíveis, você fica estagnado. E a estagnação é sinônimo de infelicidade. Então o que acontece? A preocupação, gente, é uma erva daninha que precisa ser arrancada com urgência. E nós nos preocupamos demais. Olha que interessante. Comece a fazer uma experiência prática. Olha ao seu redor. E observa, você tem mais pessoas ruins perto de você ou mais pessoas boas perto de você? Se nós começarmos a olhar, você vai observar que você conhece muitas pessoas boas. E essas pessoas boas, elas fazem parte da sociedade. Por que eu tenho a impressão que a sociedade é horrível? Por quê? Porque eu me alimento só de notícia ruim. A gente só olha aquilo que é errado, aquilo que é desonesto, aquilo que é impuro, aquilo que é ultrajante, aquilo que choca, aquilo que nos causa nojo. Então a gente só observa isso. Você começa a achar que todo mundo é assim, quando na verdade não é. Eu conheço mais pessoas honestas do que pessoas desonestas. Qual é o problema? É que para o jornal só vão as desonestas. As honestas ficam todas escondidas. Qual é a ideia que você tem? Que só tem pessoa desonesta. E isso vai gerando a desesperança. Aí começam a vir aquelas frases, o Brasil não tem jeito, o Brasil é assim, nunca vai mudar, o Brasil é... Aí começa a vir os palavrões,
e você começa a xingar a pátria que lhe acolheu, onde você nasceu, onde os seus antepassados deram a vida para que você pudesse estar e que você pode usufruir. E as pessoas se esquecem das graças e das bênçãos que o nosso país tem, que é um país maravilhoso, composto por pessoas maravilhosas. O Brasil é composto por pessoas maravilhosas. Só que ao invés de a gente focar no que é bom, a gente foca no que é ruim. E o ruim causa preocupação, aflição, angústia e nos joga para baixo. Então, se a gente começar a observar, da mesma maneira que uma pessoa morreu hoje, nasceu também uma, gente. Da mesma maneira que uma pessoa se separou, uma pessoa casou. Da mesma maneira que uma pessoa teve uma frustração amorosa, alguém se apaixonou. Então, é um mundo em que as coisas acontecem. Agora, dependendo de onde a gente focar, a gente vai somente ver o lado ruim. E o lado ruim, gente, é a mãe da preocupação. Porque a gente começa somente a sofrer. Tem pessoas que estão tão preocupadas com a crise econômica que não veem as possibilidades e oportunidades que acontecem advindo das crises. Das crises. O pessoal sempre fala, toda vez que tem uma crise, alguém está chorando e alguém está vendendo um lenço de papel. Por quê? Porque é a capacidade das pessoas enxergarem aquilo que está ao redor de uma maneira muito mais leve. Gente, se você for parar para pensar, o mundo está em crise financeira desde que o mundo existe, desde que não existia moeda. Desde a época que não existia dinheiro, você já tinha problemas. Então, ou seja, crise econômica não é novidade. É tanta crise que quando você vai olhar, você fala, caramba, se você fizer, é tipo assim, de 2 em 2 anos. É que nem a Olimpíada, Copa do Mundo. Fala, vem a crise, lá vem a crise, lá vem a crise. Aí começa, vai ter crise, vai ter crise. E as pessoas ficam, meu Deus, mas uma crise. Como se fosse uma novidade. É que nem pandemia. Pandemia também não é uma coisa nova. Não vem tantas vezes. A diferença da última pandemia que nós tivemos é que além dela ser global e ser de uma violência ímpar na infecção, ela veio com o WhatsApp junto, que é outra coisa também que dissemina preocupação à torta e à direita. O que tem de pessoas sofrendo com fake news é impressionante. Porque as pessoas abrem a mensagem e ninguém para e pensa, será que isso é verdade? O que as pessoas fazem? Elas se preocupam e mandam no grupo, para que as 256 pessoas do grupo se preocupem junto com ela. Ninguém para pensar, porque as mensagens são sempre assim, acabei de saber de uma fonte confiável. Falou qual é a fonte? Então não é confiável. Acabei de saber que vai acontecer. Não foi há muito tempo, não, um problema seríssimo que nós tivemos em cidades do Nordeste do país, porque soltaram uma mentira falando que benefícios sociais iam ser cortados e as pessoas se degladiaram, teve pessoas saindo feridas da porta de agência quando não tinha nada disso. Por quê? Porque as pessoas soltam notícias falsas e querem ver o que as pessoas se preocupam. Então, eu recebo fake news todos os dias e você vai ver das pessoas que passam fake news, são exatamente as pessoas mais preocupadas. Quem não se preocupa não tem o hábito de passar fake news. Por quê? Porque não gosta de preocupação. Quem é preocupado é o primeiro a passar. Aí você vira o tiozão do WhatsApp, a tiazona do WhatsApp, que fica mandando fake news todo dia. Aí a pessoa pensa, vou ajudar. Ajuda? Não ajuda. Além de passar uma desinformação, você ainda está detonando a psique de alguém. Gente, a pior coisa que você pode fazer é tirar da pessoa a paz de espírito. A pessoa está tranquila, ela está feliz. Você manda aquela mensagem infernal para atazanar a vida da pessoa, para a pessoa ficar preocupada. Então, olha só como é que a preocupação, ela envolve uma postura. A primeira coisa que a gente pode fazer como hábito é não repassar notícias preocupantes. Não se preocupa não. Na hora certa, todo mundo vai saber. Não tem nada. As pessoas passam assim, são mentiras assim que são impressionantes. E as pessoas vão caindo. Por quê? Porque elas estão preocupadas. E as pessoas pegam nessa questão da preocupação e levam. Então, olha só, a infelicidade, ela começa a ser plantada quando você se preocupa. Por quê? Qual é a raiz da preocupação? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o laranja, para nós entendermos qual é a raiz da preocupação. E é aqui que vem um ponto principal para que a gente possa entender.
A preocupação, eu vou mudar de cor porque eu não sei se o laranja está visível? Tá bom? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui com o laranja. Ó. Qual é a raiz da preocupação? Ela vem de uma coisa que eu vou chamar aqui de solidão espiritual. Solidão espiritual. A preocupação vem disso. Vamos traduzir isso numa linguagem que todo mundo percebe. Quanto mais apartado você se sente de Deus, mais preocupado você fica. Quanto mais apartado você se sente de Deus, mais preocupado você fica. Por quê? Se Deus não está com você, você está sozinho. Aí o bicho vai pegar. Agora, se Deus está com você, você acredita. Você acredita. As crianças, elas têm muito medo de algumas coisas. O que acalma o coração delas? É quando o pai e a mãe chegam perto. Por que acalma o coração da criança? Porque a criança tem no pai e na mãe o exemplo do máximo. E ela fala, se eles estão do meu lado, tudo é possível. E você fala, gente, que coisa linda, né? Aí você para pensar, você como filho, o quanto que muitas vezes o colo da mãe sabe, o consolo do pai fazem a diferença na nossa vida. E a gente pensa, caramba, se eu tivesse essa intimidade com Deus, eu não me preocuparia. Eu não me preocuparia. A preocupação advém exatamente da ideia de que nós estamos apartados de Deus. É por isso que muitas vezes nós temos pessoas que são extremamente religiosas e altamente preocupadas. Por quê? Porque o Deus no qual elas depositam a fé dela, a crença dela, é um Deus que não participa. É um Deus alheio. É um Deus que esquece. Você precisa gritar, porque Deus está assim, hã? Chamaram? Quando você compreende que Deus faz parte de você, pera lá, se Deus é a vida que permeia o universo, e a vida que permeia o universo faz parte de mim, então se Deus está dentro de mim, quanto mais eu acessar esse Deus, mais eu vou sentir que eu estou acompanhado, que eu estou protegido, que eu estou abençoado, menos eu vou ficar preocupado. Então, qual é o caminho que a gente aprende para eliminar preocupações? É despertando a natureza divina que habita dentro de nós. É nós tomarmos consciência de que Deus está dentro de nós. E dentro da Seichonoe, qual é a prática que mais nos traz essa sensação, percepção, aprendizado e despertar? Qual que é? Meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan. Porque o que é meditação Shinsokan? A gente fica em silêncio e nós vamos meditar. O que é meditar? Olhar com os olhos espirituais, com os olhos mentais, algo que talvez a gente não veja com os olhos carnais. Então nós vamos olhar o mundo perfeito criado por Deus. Porque Deus, quando criou tudo, gente, ele criou perfeito. Se ele tivesse criado errado, ele não era Deus. Então a concepção de Deus é exatamente que tudo que é perfeição diz respeito a ele. Então Deus criou o mundo perfeito. Então eu vou observar esse mundo perfeito e eu vou sentir que eu faço parte dele. É por isso que a gente faz a respiração e a gente mentaliza. Neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos, que é esse mundo carnal, onde acontecem as coisas que têm luz e as coisas que aparentam não ter luz. Então, deixa o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. E no mundo da imagem verdadeira, lá só tem a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, a provisão de Deus, a alegria de Deus e a harmonia de Deus. Quanto mais eu visualizo esses 6 atributos, que é a infinita força vivificante de Deus, quanto mais eu mentalizo, eu sinto esses atributos dentro de mim, mais eu me sinto acompanhado por Deus. Quanto mais eu me sinto acompanhado por Deus, menos eu me preocupo. Quanto menos eu me preocupar, menos eu sofro, menos eu planto negativo, mais o caminho da felicidade eu colho. Todo mundo vai passar por atribulações. A diferença não é a atribulação, é a capacidade que você tem de ficar tranquilo. De ficar tranquilo. Então, montanha-russa, quem já andou de montanha-russa sabe. A primeira vez que você anda, você acha que vai morrer. Na segunda, você já está rindo, você já acha graça, porque você já sabe o que vai acontecer. E na vida é a mesma coisa.
a gente vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo com aquilo, a gente vai lidando de tal forma que a vida começa a ter muito mais sentido no crescimento do que sentido no sofrimento. O crescimento é o foco, e o crescimento só tem quando você compreende que você faz parte de um processo e não um mundo contra você. Então, observa. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi continua. Justamente por viverem com a mente atribulada, acabam atraindo doença ou pobreza. Preocupações e aflições não contribuem para melhorar a saúde ou a situação econômica. Se preocupação ajudasse, estava todo mundo rico e saudável. E o mundo está pobre e doente. Por quê? Porque não para de se preocupar. Não para de se preocupar. Você senta para conversar com alguém que está passando necessidade, a pessoa só fala de carência. Ela só fala de carência. Ah, mas é difícil ela não falar de outra coisa. Sei, é por isso que a gente tem que praticar e mudar. É por isso que a gente precisa iluminar a mente. Porque se fosse algo fácil, simplesmente meramente intuitivo, todo mundo fazia. Pelo contrário, quando a mente está embaçada pelas preocupações e pensamentos sombrios, não surgem boas ideias. Para solucionar os problemas, você precisa, em primeiro lugar, tornar luminosa sua mente, a fim de que suas vibrações mentais sintonizem com as de Deus, permitindo-lhe captar a sabedoria divina. Já que você é o comandante de si mesmo, pode ordenar a própria mente. Não se preocupe. Que motivo há para se afligir? Não vê que está sob a proteção de Deus? Olha que coisa maravilhosa. Não vê que está sob a proteção de Deus? É você falando para sua mente. Mente, está preocupada por quê? Não vê que você está sob a proteção de Deus? Deus está aqui, Deus está nos protegendo. Está preocupando por quê? Isso vai deixando a gente mais leve, vai ajudando a gente a ficar mais leve. Com essa mentalização, elimine as preocupações e as aflições. Olha que maravilhoso. E, completando, na oração que nós fizemos, olha só. Se forem sinceros, é a oração para mentalização para aprender realmente a essência da oração. Página 104, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2. Se forem sinceros todos os seus pensamentos e sentimentos que dirigem a Deus, seja meditação Shinsokan, oração ou a recitação de palavras da verdade, infalivelmente me proporcionarão uma sagrada paz e tranquilidade interior. Paz e tranquilidade interior. E o professor explica por que muitas vezes as pessoas não têm paz e tranquilidade interior. Porque como é que são suas orações? Voltada a bens materiais. Quantas pessoas não rezam? Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um carro. Deus não é matéria. Deus é vibração. E as pessoas não oram para manifestar a sua capacidade infinita. Ela ora para receber alguma coisa. E receber alguma coisa é uma oração que te traz preocupação. Então tem pessoa que reza e fica preocupado. Tem pessoa que reza e fica preocupado. Quer ver? Eu já vi muita gente rezando assim: Deus, que não me faça aparecer um fantasma. Essa pessoa está tranquila ou ela está apavorada com o fantasma? Bota para assistir o filme Sexto Sentido, para ver se essa pessoa vai dormir. Se botar aquele poltergeist lá da década de 80, aí não dorme mesmo. Por quê? Porque a pessoa tem medo de ver fantasma. Então o que ela pede? Deus, não quero ver fantasma. Mas essa não é a oração correta. Porque não ver fantasma, se você acreditar que Deus não está com você, qual é a chance de você ver? É grande. Aí você começa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tem qualquer barulhinho, você já começa imaginando coisas horríveis. Então o que você precisa compreender é: Deus está comigo. Se Deus está comigo, se Ele faz parte de mim, eu preciso acessar essa tranquilidade, essa paz espiritual. E como é que ela vem? Quando eu faço a oração ou eu me uno corretamente com Deus. E como é que eu me uno? Quando eu crio uma intimidade. Que intimidade é essa? Eu estou em Deus, Deus está em mim. Eu sou protegido, abençoado. Eu estou em Deus, Deus está em mim. Eu sou protegido e abençoado. Deus está em mim, eu estou em Deus. Eu estou protegido e abençoado. E assim você vai criando. O que é meditação Shinsokan, gente? É isso. Eu estou em Deus, Deus está em mim. Eu estou em Deus, Deus está em mim. É isso que é meditação Shinsokan. A gente fala aquelas coisas todas para chegar nesse ponto. Deus está em mim e eu estou em Deus. Deus é sabedoria? A sabedoria está em mim. Deus é vida? A vida está em mim.
Deus é amor, o amor está em mim. Deus é provisão, a provisão está em mim. Olha a diferença. Ao invés de você se preocupar, você não preocupa a sua mente. Você ocupa a sua mente com aquilo que constrói algo que realmente vai te levar à felicidade. O caminho correto da consciência de que você é filho de Deus. É assim que a gente vai aprendendo a eliminar as preocupações. Eu lembro, uma vez, a minha mãe foi fazer uma festa de 15 anos para minha irmã e ela tinha acabado de sair do buffet, deu cheques lá, pagou tudo. E fechar uma festa sempre traz a preocupação, porque a gente pensa, e se não der certo, né? Aí minha mãe acabou de sair, tinha acabado de distribuir aquele tanto de cheque. Quando minha mãe saiu, ela encontrou uma amiga dela, a primeira coisa que a amiga dela falou assim, ih, essa casa aí já deu calote um monte de gente. Nossa, minha mãe ficou branca. Aí minha mãe chegou em casa assim, e minha mãe não conseguia ficar parada de tão preocupada que tá. E com toda a razão, com toda a razão. Quando a gente começa a chegar na vida adulta, a gente começa a entender algumas reações dos nossos pais, com toda a razão. E ela começou a ficar preocupada, e ela veio conversar comigo. E eu, na espontaneidade, eu respondi para ela, mãe, não se preocupe, você está serenamente assentada no âmago da vida de Deus, onde nada lhe pode causar mal. Minha mãe, caramba, é isso mesmo? Minha mãe parou e falou, eu vou fazer Shinsokan. E minha mãe ficou concentrada aquele mês inteiro, só intensificando a prática. Resultado, a festa foi fantástica, deu tudo certo, não aconteceu nada. Precisava se preocupar? Não. Tinha alguma coisa que fazer? Não. Então o que ela fez? Entregou nas mãos de Deus, deu tudo certo. Então, a capacidade de você sair do pré-sofrimento e você entrar para a ação concreta, isso te traz tranquilidade. E a tranquilidade, gente, é o caminho para que a gente tenha alegria. E a alegria nos traz felicidade. Por que as pessoas não são felizes? Porque elas estão o tempo inteiro preocupadas. Por que as pessoas não conseguem ser harmoniosas? Porque elas estão o tempo inteiro preocupadas. Em vez de você gastar o resto da sua energia em casa, curtindo os seus familiares, você gasta o resto da sua energia se preocupando. Tem pessoas que chegam em casa e eu quero descansar e vou assistir televisão. Meu Deus do céu! Vai piorar, porque passa na televisão somente coisas negativas. Ao invés dela pegar, vou ler um bom livro, deixa eu conversar, deixa eu trocar uma ideia, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um exercício, vamos, sabe? A pessoa acaba sofrendo. Olha só, o professor Masaru Taniguchi ainda fala, se alguém pensa que não conseguirá obter graças materiais se não orar mencionando os bens materiais que deseja, é porque está com a mente tomada por uma insegurança sem fundamento. O que é essa insegurança sem fundamento? É a ideia de que está apartado de Deus. Quando a gente tem a convicção, eu estou com Deus, eu estou com Deus, eu sou um com Deus, essa preocupação ela vai sendo afastada. É por isso que quando a gente vai praticando a meditação Shinsokan, as coisas vão se transformando exatamente porque elas vão sendo aprofundadas. O ponto é esse. A preocupação, ela afasta porque ela te dá a ideia de que você está sozinho. A meditação Shinsokan, a leitura dos livros da Seichonoye, as palestras visam te trazer o quê? De que você não está só, você está junto. E como você está junto e Deus está com você, você pode ficar tranquilo, vai tudo dar certo. Porque tudo vem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e Deus vai sempre nos abençoar. É por isso que a gente precisa rezar, meditar, para que a gente tenha essa tranquilidade. E com a tranquilidade, a gente consegue caminhar sem erro rumo à felicidade. Muitas pessoas têm até muitas condições, seja elas estruturas emocionais, estruturas econômicas, estruturas familiares, mas acabam não sendo felizes porque passam o dia preocupados, inclusive com o que vão perder. Quando, na verdade, a gente tem que ter a consciência que nessa vida nada se perde, porque nessa vida tudo é passageiro. A única coisa que você pode perder é o tempo de ser feliz, acreditando que Deus não está com você. Então vamos juntos, vamos fazer a prática da meditação Shinsokan agora, para que a gente possa cada vez mais ter a consciência de que Deus habita no nosso interior. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência,
Muito obrigado, muito obrigado. Aos presentes podem sentar-se. Você de casa também, você pode sentar na ponta da cadeira, calcanhares levantados, juntos, mãos justapostas, formando um triângulo equilátero, coluna ereta, sentado na ponta da cadeira, como eu já disse, a fim de que nós tenhamos a melhor posição para que a concentração mental aconteça. Uma posição relaxada, uma posição desmanzelada, não lhe permite concentrar. Por isso que é comum, quando a gente senta a cadeira para estudarmos, a gente acaba adotando uma postura mais ereta, porque ela simboliza a concentração. Então, por isso que a gente senta de coluna ereta, botamos as mãos justapostas a fim de que nossos 3 pontos de biomagnetismo fiquem próximos para realizarmos a meditação Shinsokan. Maiores explicações, tanto da postura física quanto da postura mental, nós encontramos no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Ok? Então vamos lá, olhos fechados, semblante feliz, porque nós vamos agora exatamente para o mundo perfeito de Deus, onde Deus está em nós e nós estamos em Deus. Não há o que se preocupar. O mundo fenomênico passa, mas a vida de Deus nunca passa e ela está no nosso âmago. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos o mundo da imagem verdadeira, o mundo criado por Deus, perfeito e maravilhoso em todos os aspectos, infinito e perfeito.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos presentes podem ficar de pé. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Deixa eu puxar aqui para o quadro entrar. Obrigado, Gustavo. Vamos aqui para o nosso dever de casa. Você que está nos assistindo aí, se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, porque assim o próprio YouTube se encarrega de dar destaque a esse vídeo e auxiliar mais e mais pessoas a afastarem a preocupação de suas vidas com a consciência de que elas são filhas de Deus. Isso é o maior tesouro que a gente pode ter, porque a consciência de que nós somos filhos de Deus nos acompanha tanto no mundo material quanto no mundo espiritual e é muito importante. Logo, nosso dever de casa, meditação Shinsokan, fundamental. Por isso que a gente faz meditação Shinsokan todos os dias, para que a gente consiga não se preocupar todos os dias. E o segundo, a gente pode fazer exatamente a mentalização que consta no livro. Aqui, a gente pode usar um pequeno trecho. A mentalização está na página 91, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1, página 91. A gente pode colocar aqui assim, ó. Estou sempre na proteção de Deus. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é tão edificante, é tão necessário. Aí, MO quer dizer, muito obrigado. Estou sempre sob a proteção, estou sempre na proteção de Deus ou sob a proteção de Deus. Fica ao seu critério. Vamos repetir isso aqui, gente, umas 300 vezes por dia. Estou sempre na proteção de Deus, estou sempre na proteção de Deus, estou sempre na proteção de Deus. Isso vai melhorar e muito, não só a sua qualidade de vida, como o seu nível mental e te trará muitas e muitas felicidades. Para que não nos preocupemos, precisamos descobrir que Deus está a todo momento, dentro e ao nosso redor. Muito obrigado, uma semana abençoadíssima. Até a próxima segunda. Muito obrigado.